Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Boa noite, irmãos. Então nós vamos ter um pequeno comentário bíblico. Fique de pé, por favor. E logo após estaremos orando. E saudamos a todos aqueles que estão na internet. Quarta-feira sempre é conhecida no mundo todo, nas igrejas, como o dia de oração. E, na verdade, deveria ser o dia mais frequentado da igreja. Já se ora pouco em casa, né? Então, mas deveria pelo menos ser assíduo. E você conhece a força da igreja justamente no dia de oração. É nesses dias que você conhece melhor. Eu sei que há muitos que trabalham, mas deveriam todos terem isso como um compromisso de suma importância. Esses dias eu perguntei, o que faz para substituir o culto de oração? Irmão Brana, ele diz, bem assim, citando os personagens da televisão, ficam em casa para ver Suzy, quer dizer, um entretenimento, para ver alguma coisa. E a força de uma pessoa espiritual deva estar na leitura da palavra, em ouvir a palavra, que a fé vem pelo ouvir, e a sua comunhão com Deus, o seu companheirismo com Deus. Então você deve ler, e as Escrituras diz, bem-aventurados que leem. Você deva ler, você deva decorar, entende? Algumas passagens que você sempre tem ela em mente, nas horas que você, você lembra daquela passagem bíblica e medita nela. Vamos ler a Escritura, São João capítulo 4. Todos abriram a sua Bíblia. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Oremos. Pai, queremos lhe agradecer pelo belo dia que tu nos tens dado, nos tens guardado, e aqui estamos, Senhor, em tua casa e viemos orar a ti, Senhor. Queremos em tudo lhe render nossos agradecimentos por todos os benefícios que o Senhor nos tem prestado, pela salvação, pela fé. E aqui estamos, Senhor, para buscar em ti força, graça
para buscar em Ti, Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos. E o nosso desejo é que o Senhor cumpra o Teu propósito em nossas vidas. Perdoa-nos de todas as nossas faltas, nossos erros, pecados, e que o sangue de Jesus Cristo possa responder por cada um de nós. Em nome de Jesus, pedimos amém. Podeis assentar. Certa vez, chamado General Butz, ele foi o que fundou o Exército da Salvação. Ele foi um homem que procurava conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Ele tinha a sua esposa, que era uma senhora de pequena estatura, e ele era um homem já de alta estatura, mas os dois parecia que, desde quando casaram, viveram sempre aquela lua de mel. Se entendia. E eles tinham, creio que 6 filhos. E ele era um pregador itinerante. E ali, então, ele conseguiu um cômodozinho, 6 crianças em cima ali de um colchão velho, e eles se dando por felizes. E ele foi pregar na rua, em Londres, principalmente naquele lugar terrível, o lugar mais perigoso, mais baixo, aonde estava cheio de prostíbulos, bares. Era um lugar perigoso. E ao pregar por ali, o que ele recebeu foi tomate podre, ovos podres, críticas, e as pessoas simplesmente criticaram da maneira que podia. Mas aquilo não desanimou ele. Pelo contrário, foi um incentivo, foi como uma resposta para as suas orações, para a sua busca. E ele chegou em casa e disse: querida, encontrei o meu lugar. Encontrei o meu lugar. E ele começou a pregar pelas ruas, lidar com os bêbados, com os drogados, com as prostitutas, com os homens moradores de rua. E ele realmente se dedicou a esse trabalho. E Deus, quando a pessoa encontra a vontade de Deus para a sua vida, primeira coisa, ela vai se sentir realizada. Aquele dever, aquela satisfação de um dever, como se cumpriu um dever, porque achou a sua mina. Então, veja você. A segunda coisa, a pessoa não acha pesado aquilo, porque aquilo está dentro da sua vontade, pela vontade de Deus, porque é Deus o que promove esta vontade, como efetua. A pessoa simplesmente se sente bem. Talvez você não sentiria, eu não sentiria, mas ele se sentiu realizado. E a outra coisa que podemos observar, em terceiro lugar, é que Deus faz com que aquilo prospere, com que aquilo vá à frente, com que aquilo realmente siga.
E aquele trabalho dele seguiu. E ele foi um homem tão voltado e apaixonado pela causa de Deus, e voltado para o povo mais necessitado, a tal ponto, irmãos, que ele se tornou uma pessoa mundialmente conhecida. Você veja de onde ele veio, e logo, quando ele visitou a América do Norte, e ali estava o presidente, eu não sei qual deles, que queria apertar a mão desse grande homem. Um homem apaixonado por Deus, um homem que não pensava em si, mas um homem que pensava na causa de Deus. E o presidente americano lhe pediu que ele fizesse ali, escrevesse, como é que se diz, seu livro ali, onde eles vão fazendo seu diário. E Butch escreveu, e ele disse: uns têm fome por riquezas e outros têm fome por fama, mas a minha única fome é ganhar as almas dos homens. Quando ele morreu, esse grande homem de Deus, a própria rainha da Inglaterra veio ali no funeral. E tinha uma certa senhora chorando. E ela foi conversar com essa senhora. E ela contou que ela era uma ex-prostituta e que ela tinha sido alcançada por aquele ministério. Então, há um desejo, há uma sensação boa, refrescante, entende? Quando a pessoa consegue achar a vontade de Deus. Agora, o nosso profeta diz que não é fácil você encontrar a vontade de Deus. Entende? Não é fácil. Você tem que procurar ela de todo o coração, procurar por esta vontade de Deus, com muito cuidado, observando, orando e, vamos dizer, vigiando e apalpando. O próprio Davi chegou a dizer: oxalá que os meus caminhos fossem dirigidos a ponto que eu pudesse compreender. Creio que mais ou menos isso aí. Quer dizer, ver com clareza o que Deus quer. Mas Deus nunca dá com clareza. Ele nunca dá. Isso é como disse Paulo, como estamos tateando no escuro, para saber essa vontade, se aqui é, se ali não é. E não foi diferente com Jesus, não foi. Como homem, ele tinha a mesma coisa que cada verdadeiro servo de Deus, serva de Deus tem. Uma sede, uma dor. Sede é uma dor. Entende? É uma busca. Algo dentro da alma. Você quer alcançar o objetivo de Deus para a sua vida. Você olha para qualquer planta, para qualquer coisa, e você começa a analisar e sabe que tudo Deus fez com um propósito. E o homem, a própria imagem de Deus, será que Deus não tem feito? Ou, quem sabe, Deus tenha feito alguém sem algum propósito? Não. Todos foram feitos para que atinjam o alvo.
E das explicações do que é pecado é justamente isto: errar o alvo. Então essa dor, essa sede, vamos dizer, esse aperto no coração de Jesus, de conhecer a vontade do Pai, não era diferente de nós. Ele, como homem, não era diferente. Por isso nós vemos Jesus dizendo: eu só faço aquilo que agrada ao meu Pai. Ele não fazia nada para agradar a si próprio, para satisfazer a si próprio. Tudo estava voltado para glorificar, exaltar o Pai. Quando ele foi ao tanque de Betesda e ali sarou aquele homem que tinha 38 anos, entende? Coxo e aguardando o mover das águas, ele entrou e curou aquele e depois foi embora. E aquilo ali, vamos dizer, havia centenas de enfermos. Por certo, o Pai lhe mostrou o que devia fazer. E aqui nessa nossa leitura em São João 4, quando Jesus vinha de tal região e ia para a Judéia, vamos dizer, pela estrada 150, BR-150, né? Vamos dizer assim. Em uma dada altura ele saiu da estrada, pegou uma outra estrada secundária, entende? Verticalmente, quer dizer, oposta a BR-150, e ele foi até uma vilinha, um lugar chamado Sicar. Porque ele tinha que encontrar uma pepita de ouro que estava enlameada. E por mais que essa pepita estivesse no barro, mas o ouro nunca perde o seu valor. Nunca perde o seu valor. E Jesus se desviou e foi lá. E a Bíblia diz, porque era necessário ele ir ali. Como eu gosto disso. E por certo a jornada árdua, chegaram cansados, chegaram famintos. E Jesus ficou perto do poço. E como beber água se não tinha como tirar? Mas ele sabia, o Pai havia mostrado que viria uma mulherzinha ali buscar água e ele tinha que conversar com ela. Eu penso que os discípulos estavam todos com o estômago fundo, sabe? A ponto que deixaram o mestre sozinho. Por certo, eles queriam ir lá para comprar alguns cheeseburgers, salada e outras coisas mais. Comer alguma coisa. Entende? Até João, o discípulo amado, deixou Jesus sozinho. Foi quando Jesus teve entrevista com aquela mulher. Ela começou a discutir sobre religião, porque ela, no fundo, também tinha uma sede, uma busca por Deus. E sempre o homem que tem essa sede, uma busca por Deus, ele termina encontrando com Deus. Ele ou ela encontra com Deus. E ali ela começou, você me pede beber água, que sou mulher samaritana, sendo você judeu, porque eles não se davam. Vocês dizem que é em Jerusalém que se adora a Deus, porque o templo para os judeus representava o próprio Deus. E aqui nossos pais, Jacó, vamos dizer Isaac, Abraão, adoraram por esses montes. E este poço foi o próprio pai Jacó que cavou. Vocês são maiores do que nossos pais?
Jesus mostrou para ela que não era questão de religião, não era ser assembleiano, metodista, batista, católico. Ouça-me, mulher, chegará a hora que se adorará a Deus em espírito, Deus é espírito e adorará Ele em espírito e em verdade. Não será aqui, não será ali, naquela igreja, naquele ministério, não. E quando Jesus revelou a vida dela, que ela era uma mulher, para mim parece que não era fácil, porque já tinha passado por 5 maridos e estava com o 6º, era amante lá do homem de uma outra mulher. Mas veja vocês, Jesus revelou para ela: se tu conheceras o dom de Deus, quem te pede a beber, e ela pediu, dá-me dessa água, vai e chama teu marido. Não tenho. Jesus disse, você já teve 5, e agora o que você tem não é teu. Vejo que és profeta. E quando Jesus revelou as mesmas coisas, diante de religiosos, fariseus, saduceus, o que eles disseram? Tem Beelzebu. Quem estava mais certo? O próprio diabo dizia, bem sei quem tu és o filho de Deus. E os pregadores diziam que Jesus era Beelzebu. Veja que contradição. E a mulher então deixou ali o seu cântaro. Eu não sei se ela, a surpresa, se ela deu água para Jesus ou não. Eu só sei que ela se foi para a cidade. Ela não podia vir buscar água na hora que as donzelas, as damas viriam. Então, ela tinha que vir numa hora sozinha, porque era uma pessoa de má fama. Mas Jesus sempre está em busca dos tortinhos mesmo. É dos necessitados, dos doentes, porque os sãos não precisa de médico. E nisso, os discípulos haviam chegado e viu ele conversando com aquela mulher. A mulher se retirou. E eles chegaram, mestre, olha o que conseguimos para ti. Olha esse peixe. Vamos dizer, fosse por aqui. Olha esse salame, olha essa chimia. Olha esse pão. Olha aqui, mestre, eu até consegui mais isso, mais aquilo. Jesus disse assim, uma comida eu tenho para comer e vocês não sabem. E Jesus, por certo, estava ardendo de fome. Mas ele tinha um desejo maior. Um desejo que superava a sua necessidade pessoal, natural. Ele sabia que logo viria uma multidão ali. E ele estava aguardando a sua plateia chegar. Por isso ele disse, uma comida eu tenho para comer e vocês não sabem. E a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Irmãos, neste ponto, que tanto preocupava Jesus, vamos dizer, tanto esgotava e até mesmo envelhecia, por essa preocupação contínua, ainda é a mesma coisa. Entende? Que arde na alma do eleito. O seu maior desejo é fazer a vontade de Deus, acima da sua própria vontade. Olha Jesus diante da cruz, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Era a vontade pessoal dele. Mas ele não colocava a vontade pessoal dele como
algo definitivo. Não é errado eu termos nossas próprias vontades. Mas o que é que o Pai havia reservado para ele? O amargo cálice, a morte. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Ele tinha direito de ficar com seus queridos discípulos. Ele, até mesmo como homem, tinha direito de casar-se. Mas veja quando ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. O teu coração clama pela vontade de Deus? E esta vontade que há em teu coração por Deus está acima de todas as tuas vontades? Mesmo que esta vontade divina te leve a pagar um preço, te leva à renúncia, te leva a perder amigos, te leva para um terreno de crítica, de zombaria. Você, jovem, quer fazer a vontade de Deus na sua vida? Irmã, meu irmão? Irmã, você quer deixar os seus cabelos crescerem? Vestir como verdadeiras cristãs? Ser uma verdadeira esposa, se é casada? A vontade, Deus tem um propósito. E essa vontade que Ele tem para com cada um de nós, é o propósito dele. Ou você acha que Deus não tem um propósito? Ele tem um propósito em ter te chamado, em ter me chamado. Então, a preocupação máxima deve ser a mesma de Jesus. A minha comida, quer dizer, o que mata a minha fome. Em outras palavras, eu estou com fome, meu corpo clama por comida, clama por água, mas a minha verdadeira comida é fazer a vontade de Deus. É o que acontece na vida. Problemas, dificuldades, pressões, mas você diz: Senhor, eu não estou buscando alívio dessas coisas. Eu quero que o Senhor cumpra a tua vontade em minha vida. Dá-me força para me levar à minha cruz. Dá-me força para mim não ser um covarde, deixar o meu lugar. Cumprir a vontade de Deus. Oh, irmãos, eu gostaria, se você estivesse com dor de cabeça, eu perguntasse: por que você está com dor de cabeça? Olha, eu estou preocupado, eu quero que Deus faça a vontade dele em mim. Perdi uma parte da noite, quase não dormi, preocupado, orando, buscando. Não foi pela internet, vendo filmes e outras coisas? Não. Minha alma, como disse Davi, assim como o servo brama pelas águas, assim a minha alma clama por ti, ó Deus. Desejo de sua presença,
desejo que, Senhor, cumpra em mim a tua vontade. E eu creio, irmãos, que a maior satisfação de um cristão, qualquer cristão genuíno, o maior prazer que eu creio que ele pode ter na vida é quando chegar o seu final, e ali ele estará vislumbrando melhor o outro lado, compreendendo melhor. E ele vai olhar para a sua longa jornada e ele possa dizer: graças a Deus, eu estive dentro da vontade perfeita do meu Senhor. Muitas vezes não entendi, mas Deus sabia do meu clamor e Ele me guiou dentro da sua perfeita vontade. Vós sois a luz, vós sois o sal. Então, amados, aí está o que deve realmente arder dentro de cada um. Nos preocupar, vamos dizer, nos esgotar. Em cumprir a vontade do Pai. Por isso, Pai, guia-me para o centro da tua vontade. Eu tenho a minha, não é pecado, é correta, mas eu abro mão delas. Se alguma delas vai contra a tua perfeita vontade, eu abro mão delas. Mesmo sem querer, sem entender, mas que o Senhor faça a tua vontade. Isso é o que está no meu coração, lá embaixo. Que o Senhor passe por cima de mim. Que você possa. Tem que se esgotar. E suas forças. E até mesmo sua paz. Mas que seja nessa busca. Nessa busca. Ponha isto como uma peça-chave nas tuas orações. Senhor Deus, eterno Pai, que este desejo, o desejo que houve no coração de nosso Mestre Senhor, que este desejo possa, ó Deus, também vir ao coração de todos os teus filhos, de todas as tuas filhas, e que seja a preocupação constante, Senhor. Não importa se essa preocupação massacre, mas esse desejo sincero de que a tua vontade seja realizada. Por isso, disse Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E ele disse que para que isso acontecesse, ele se privava e reduzia o seu corpo à servidão, para que o Senhor cumprisse nele os teus desejos. E ele nos diz, andai em espírito e não cumprirei os desejos da carne. Senhor, guia o coração da tua igreja para ti.
No nome de Jesus Cristo é que te pedimos. Amém. Deus abençoe. Nesse instante vamos se prostrar perante o Senhor. Você simplesmente abra o seu coração. Fale com Ele, cochicha no ouvido dEle. Comece a conversar. E sempre eu digo, espere os seus irmãos. Todos entrarem no mesmo nível. Então vamos orar. E a vocês da internet, que Deus os abençoe. Que Deus possa cumprir em você também a sua perfeita vontade.